os governos, todos os governos tucanos, deputado Traiano, receberam os empréstimos da dona Dilma, sim, com aval de todos os ministros da Secretaria do Tesouro Nacional. Quem falou que tinha 6 certidões pendentes aqui foi o Raul, no relatório do segundo quadrimestre, me lembro muito bem. E, aliás, o Raul teve que ser demitido, deputado Tadeu. Teve que ser demitido, colocar uma mulher lá na Fazenda que é competente. Essa eu reconheço que foi ágil, foi eficiente e o Raul não conseguiu resolver os problemas da certidão. Para o povo entender que está nos assistindo, o Estado do Paraná está no Serasa. Essa é a expressão correta, estava no Serasa. Conseguiu corrigir. Se você vai fazer um empréstimo em qualquer loja, se você está com o CPF não está em dia, você não consegue o empréstimo. É isso que aconteceu com o Paraná. E é isso que a Josélia conseguiu resolver. E nós aplaudimos aqui. Nós ficamos felizes também, que nós queremos o bem do Paraná. Mas o que acontece, deputado líder do governo, é a irresponsabilidade do governo. E tento dar a pecha à oposição, aos nossos ministros. Por exemplo, o relatório de execução fiscal orçamentária do segundo quadrimestre de 2013 mostra de novo problema. As contas pioraram novamente. Mesmo com o crescimento das receitas, senhor presidente, acima da inflação, as contas pioraram. Aliás, é isso que estamos verificando desde o primeiro mês do atual governo. As contas não fecham. O Paraná passa, nesse momento, por um dos piores momentos da sua situação fiscal e financeira. O governo, durante grande parte do seu mandato, ficou inadimplente com as obrigações junto ao Tesouro Nacional. E tento dizer ao povo paranaense o contrário. Aquela questão que eu falei antes, de não estar em dia com as suas obrigações, não se consegue empréstimo. E não adianta dar culpa nos outros. Não aplicou, de acordo com o Tribunal de Contas, os limites constitucionais da saúde. Relatório do Tribunal de Contas. Neste momento, o governo continua com seus gastos de pessoal acima do limite prudencial. As dificuldades financeiras do Estado fazem com que o governo corra contra o tempo para a obtenção de recursos para pagar 13º salário. Retirou o recurso de investimentos da Sanepar, que foi votado aqui no plenário, foi votado aqui num acordo ruim para colocar 283 milhões no caixa até o dia 30 de novembro e deu um desconto para a Sanepar ao consórcio do Minó de 358 milhões de reais. Vender a ideia, deputado Traiano, de choque de gestão com descontrole das contas é o fim da picada. E passar essa impressão para a sociedade, olha, o povo não acredita mais. Aliás, as medidas anunciadas, elas não fazem efeito. Elas não fazem efeito. Aliás, os empréstimos não resolveriam o problema. Eu fiz um histórico dos 10 anos, dos últimos 10 anos dos empréstimos. O percentual, presidente Rossoni, líder do governo, o percentual de recursos que entra no Tesouro do Estado deu em média 1,4% dos créditos de receita pegas pelos empréstimos. Então não é isso que ia salvar o governo. O que salvaria o governo é gastar menos do que se arrecada. Aliás, diga-se de passagem, e vale lembrar, que as medidas anunciadas pelo governador para cortar gastos, mas que na verdade não teve efeito prático nenhum, porque o governo conseguiu aumentar os gastos de custeio no ano de 2012 em 25%, e já no balanço de 2013, deputado Tadeu, o aumento foi de absurdos 40% até agosto, gastos de custeio. O governo está com um problema, o deputado Enio falou aqui. Deputado. Está se excedendo no gasto de custeio. Deputado. O governo está sendo irresponsável, gasta mais do que arrecada e dá culpa para o governo federal. Gostaria que não me atrapalhasse nos Vossa Excelência continua falando. Eu estou insistindo numa parte, deputado. Lhe concedo na sequência. Eu não lhe perturbei na sua intervenção. Mas eu também não lhe dei a palavra. Possível, deputado. Senhor presidente, a irresponsabilidade é tamanha que, para justificar a incompetência na gestão
e no exagero no gasto com custeio, tentam atribuir culpa à oposição. Isso é o fim da picada. E vem, ainda tem a cara de pau de vir para a tribuna e dizer que é o PT que atrapalha o governo. Aliás, o PT deveria perguntar para o povo brasileiro por que os programas de inclusão e renda têm dado tanto resultado. Aliás, o mundo está vindo para cá observar essas ações importantes que o governo federal está fazendo. A Vossa Excelência mais umas ações para justificar que as medidas do governo não acontecem na prática. Senhor presidente, pela ordem, eu quero... Presidente, estou me atrapalhando. Está segurada a palavra ao orador. Eu peço que corte a palavra dos aparteantes. Senhor presidente, desde o dia 1º de janeiro de 2011, o governador toma o discurso de posse. Choque de gestão e anuncia corte de 15% dos gastos de custeio. Na prática, agora eu acabei de dizer, só até agosto já gastou 40% a mais do que o que pode ser gasto. Decreto de 19/10/2012, corte de 20% nas despesas da administração estadual com pessoal e encargos, material de consumo, serviços terceiros e manutenção. E aí vai, decreto 7.599 de 18/3/2013, institui e define atribuições do Conselho de Gestão Administrativa e Fiscal do Estado como colegiado de assessoramento direto do governador. Ô, assessoria que falhou, hein? Por isso que acho que caiu o Raul da Fazenda. Aí foi feito a conta única, foi feito tantas ações que de fato não fazem efeito, dá efeito na propaganda. E é por isso que o povo compreendeu, está compreendendo que as ações do governo, que passeia na minha visão, mas que trabalha aparentemente bastante, mas não dá efeito, porque na prática visita, anuncia, mas as coisas não acontecem na prática. E é isso que o povo percebeu. Por isso que a imagem criada do governo está sendo percebida pelo povo paranaense. E não adianta, senhor líder do governo, deputado Traiano, querer atribuir culpa à oposição, porque governos do DEM, do PSDB do Brasil todo, receberam os empréstimos porque cumpriram com a sua responsabilidade. Portanto, o governo que é ruim, que culpa os outros, é irresponsável na gastança, não paga fornecedor adequadamente, não tem gasolina suficiente para colocar. Vossa Excelência tem tempo para concluir? É o caos nas finanças do Estado. Isso é irresponsabilidade fiscal e enquanto o governo não botar uma tranca nisso, vai querer, para justificar a inabilidade, dar a culpa em alguém. E isso não cola porque o povo paranaense é muito inteligente. O governo estadual do PSDB, todos os governos do PSDB de outros estados ganharam os empréstimos porque fizeram o dever de casa. O governo até então estava no Serasa, no linguajar popular. Quem não está com o seu CPF em dia não consegue empréstimo. O estado estava assim, tanto é que demitiu o secretário Raul recentemente e a doutora Josélia foi ágil e conseguiu resolver essas certidões.